Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 117. 117 desafios é bastante desafio, hein? Bom, hoje a gente tem aí uma participação, não só hoje, né? A semana inteira, porque tem pessoal foi se mandando material e tudo mais, 102 participantes, né? Deixa eu ver certinho, 102 participantes, 60 vozes masculinas, 42 vozes femininas e apenas 8 novos, o que não é pouco, mas é um pouco menos do que a gente tem tido, mas é que muita gente nova que tem entrado todos esses desafios anteriores estão voltando a participar. Então, por isso, inclusive, que nós estamos com 102 participantes. É um número expressivo, mais de 100. E agora as vozes masculinas voltaram a ficar em maior número do que as vozes femininas. Uma época, algumas vezes atrás, aí a gente teve um equilíbrio, né? Então agora já deu uma desequilibrada de novo. Bom, isso aí é só estatístico, só... Até porque, apesar de, atualmente, eu acreditar que o mercado está mais propício para a locução feminina, né, porque tem mais trabalho, mas eu acredito que ainda tem mais locutores do que locutoras disponíveis no mercado. Mas também isso acho que é uma coisa, talvez uma constatação momentânea, não vejo assim como uma tendência, vejo como um fato atual, mas não é uma tendência. Agora vai piorar o mercado para o locutor, vai melhorar para a locutora, não é por aí. Bom, mas esse desafio, o destaque escolhido nesse desafio, a gente vai publicar no sábado próximo, dia 7 de agosto, né? Amanhã a gente tem um novo texto, que eu mando um e-mail durante o dia, como sempre. Quem não tiver recebido e sabe que está na lista, então dê uma procurada, principalmente se for do Gmail, dê uma procurada não só no spam, mas também na aba promoções. E quem tiver e-mail do Hotmart, procure no spam. E em outros domínios, se não tiver recebido, dá uma procurada no spam que pode ter caído lá. A gente manda por um site, né, que a gente tem uma plataforma de disparo de e-mail, então o que pode acontecer é que às vezes o e-mail que recebe considera aquilo spam e por isso que joga na pasta de spam. Então, se você der uma procurada, achar lá, é legal tirar da pasta e colocar como voltando para dizendo que não é spam, assim a próxima vez não vai para o spam. Agora, quem não procurar, não tiver achado, então precisa se inscrever de novo para começar a receber o texto. Para se inscrever é vozaobra.com/desafio. E aí se inscreve e vai receber um e-mail, dependendo do horário. Se inscrever depois que eu tiver mandado para todo mundo que está na lista, o e-mail com o texto novo, recebe o texto novo. Se não, recebe o antigo, mas e aí já entra na lista. Quando eu mandar o e-mail, né, já recebe o e-mail novo, com o texto novo. Então, essa aí é só um esclarecimento para o pessoal saber como é que, às vezes se recebe um texto, dá uma checada na hora de gravar, se é o texto do desafio 118. Provavelmente, se você receber um texto e depois receber o e-mail do 118, vai ver que o 118 é um texto diferente desse do Bradesco, que é o que está lá no momento, naquela automação de disparo, quando você se inscreve. Bom, que mais? Então, essa é a maneira de ter o texto. Para postar, aguarde a live que eu faço amanhã à noite, e aí depois da live, o vídeo da live vira o post, aí sim, nos comentários do post, você pode colocar
a sua gravação. Muita gente que não é nova no Voz à Obra acaba às vezes colocando em posts errados. Quando eu vejo, eu aviso, mas às vezes eu não vejo, eu não fico checando todos os posts, principalmente depois que passou, né? Então, se a pessoa colocar, por exemplo, no post do 117, eu não vou ver, dificilmente vou ver. Então, se eu não avisar, vai achar que está participando e não está. Então, precisa prestar atenção em qual post colocar. Também, quem receber e não souber como faz para participar, é só mandar o e-mail de volta, responder ao e-mail, pedindo um passo a passo, eu mando um passo a passo de como é que funciona para participar do Desafio Voz à Obra. Não adianta mandar para mim, quem tem meu WhatsApp, não adianta mandar pelo WhatsApp, quem tem e-mail, não adianta mandar pelo WhatsApp a gravação, nem mandar a gravação por e-mail, nem colocar no Instagram, que eu acho que nem dá para colocar, e nem colocar no YouTube, ou no Face, em qualquer outro post, porque não adianta colocar, porque tem que ser no post certo, senão não participa. Certo? Bom. E a gente teve, então, um texto do Dia dos Pais, que está aí, né? Para o Bradesco, um texto que foi gravado, foi produzido por mim, dirigido por mim, na Ecos, isso nos anos 70, não, nos anos 80. O locutor foi o Antônio Viviani. Eu até tenho a gravação aqui, então eu quero mostrar para vocês. Vou mostrar agora, é uma boa, porque é uma gravação antiga, mas tem uma pegada diferente, e eu só queria ressaltar que a direção que eu fiz para essa gravação que vocês fizeram foi diferente da direção feita naquela época. Aquela direção que eu fiz da outra, quando foi lançado esse texto, a gravação, foi uma direção que eu acertei com o criador da peça, com o redator da peça. Ele queria um locutor falando, uma voz bacana. Eu escolhi o Antônio Viviani, eles gostaram também, e a gente fez, cada frase fez um detalhe sonoro, insertou um efeito sonoro. E nesse caso, no caso de hoje, né, de hoje não, mas desse desafio, o que eu pedi foi uma coisa diferente, né? Eu pedi que cada um fosse criativo, que representasse cada frase desse texto de uma maneira que mostrasse que aquilo está falando de bebê, está falando de levar na escola, está falando de andar de cavalinho, enfim, todas essas frases, a direção era que fizesse com alguma representatividade, com alguma criatividade. Então, o que acontece? Quem não fez, errou. Por mais que tenha ficado bonito, ficado bem interpretado, não era isso que estava sendo pedido, né? Então, isso é uma coisa que é importante vocês entenderem, que a direção, ela é fundamental para o resultado positivo de um trabalho. Porque se você, o cliente fala assim, olha, eu quero que você faça isso bem engraçadinho, você pega e fala, sério, né? Eu quero que faça bem solto, você pega e faz formalzão. Quero jovem, você faz aquela voz que não tem nada a ver, faz uma voz caricata. Não adianta você não seguir a direção, porque você está fazendo uma coisa errada, né? Isso não quer dizer que vai ficar feio ou vai ficar bonito, não, está errado dentro do que foi pedido, né? E nosso meio é importante isso, né? É importante você seguir o que o cliente quer, porque é ele que está pagando, né? Nesse caso aqui, ninguém está pagando, mas eu que estou dirigindo, eu que estou falando, eu quero assim, né? Até porque esse exercício é legal, faz parte do meu trabalho no Voz à Obra, fazer isso, mostrar o que eu sei dirigir, que o meu negócio é dirigir, que o meu negócio é mostrar para vocês quais são os caminhos, quais são os meandros, como é que faz para fazer um trabalho legal, como é que faz para ter um resultado legal de locução, né?
Eu não sou locutor, eu não sou concorrente de vocês, eu sou o cara que produz, eu sou o cara que dirige, eu sou o cara que fala, olha, faz assim, faz desse jeito, não faça assim. E muitas vezes o que acontece, que eu vejo, é justamente isso, quer dizer, fez uma locução, vozeirão, bonito, aquela coisa antiga, né? Mas fez, mostrou. Talvez sirva para mostrar para alguém, para algum cliente, né? Atualmente, todo mundo é modo de exagero, mas muita gente que participa, antes de põe a gravação aqui nos comentários e já faz um post, ou no Instagram, ou mesmo aqui no Face. E se não tiver legal, por exemplo, né? Seria legal, às vezes, antes de postar, pensar, ouvir o comentário. Quer dizer, todo mundo é livre, cada um faz o que quiser, não é lógico, mas é melhor você ouvir e às vezes não fazer fazer uma gravação que não está certa, não está correta, não está dentro da direção. Agora, se for só para mostrar a voz maviosa, aí sim, tudo bem, né? Mas não precisa ser esse texto, pode ser outro, qualquer texto, né, para mostrar a voz. Agora, para mostrar a interpretação já é diferente, você tem que pensar diferente. Bom, então eu vou mostrar para vocês essa gravação que a gente fez nos anos 80, com o Antônio Viviani, com a produção minha da Ecos. Foi um trabalho que nós ganhamos alguma menção, alguma estrela no anuário do Clube de Criação de São Paulo. Não lembro bem o ano e não lembro qual foi a premiação. Ele foi dignificado porque era uma boa peça, bem produzida, enfim. Então, não sei nem se o som vai ficar muito legal, porque não tem um recurso de jogar só para vocês ouvirem. Então eu vou soltar aqui, deve entrar aqui no microfone. Se não ficar bom o resultado, amanhã aí eu baixo o vídeo, conserto isso, ponho o som legal. Mas vai dar para participar, vai dar para ouvir tranquilamente. Então vamos lá, Antônio Viviani para Bradesco, Dia dos Pais. Tem pai que troca a fralda. Tem pai que dá comidinha. O aviãozinho. Tem pai que brinca de cavalinho. Tem pai que leva na escola. Tem pai que vai buscar. Tem pai que ensina. Tem pai que garante uma grana pro fim de semana. Tem pai herói. Tem pai amigo. Tem pai que é uma mãe. Pai, um abraço do Bradesco. Então, esse foi Antônio Viviani interpretando o texto do Bradesco. Na época, a conta era da Salles Interamericana, uma agência que hoje em dia já não existe mais, ela faz parte do grupo Publicis, enfim. Mas era que era detentora da conta do Bradesco, e foi para a Salles que eu produzi e dirigi esse spot. Bom, então vocês podem ter notado que é completamente diferente vamos dizer, das peças bacanas de quem participou desse desafio. E aí nós tivemos muitas boas participações, muita gente que seguiu a direção. Nós tivemos, vamos dizer, aqueles que eu separo para o final, nós tivemos 24 participações. Isso é bem legal, isso é bem legal. Então, eu queria começar, vamos falar, dessa vez eu não classifiquei bom mais, bom menos, não. Foi criativo mais, que ia para o final. Tivemos algumas que eu considerei tradicionais, porque foram apenas vozes falando, sem cuidado com a criatividade.
Não, então nós tivemos uma gravação só dessas 102 que estava com o link quebrado, que foi a gravação da Margot Heisk. Infelizmente, na hora que eu cliquei já não estava lá, eu voltei depois, mas realmente não estava lá a gravação, estava o link quebrado. Tivemos duas interpretações com a voz muito projetada. Foram o Luciano Corguinha, que é a primeira vez que ele participa, e o Márcio Farias, já participa várias vezes. Agora eu vou falar quais foram os que fizeram uma interpretação tradicional, ou seja, leram o texto, às vezes com certa expressividade, às vezes não, mas aí do jeito que nós fazemos não dá para eu falar, olha, você fez mais para o tradicional, então eu acabo botando num grupão. Então foram o Antônio Cipriano, o César Augusto Brum, o Christian Jung, a Cida Lima, o Danison Rafael, o Del Filho, o Dinael Alves, a Drix Bitar, primeira vez que ela participa, o Edio Lewandowski, o Edivane Oliveira, o Elvis Tony, o Fausto Barral, o G. Nunes, primeira vez que ele participa, e também ele falou o título, que é aquela coisa que eu digo para vocês, não é legal falar o título, porque isso você não manda para o cliente uma coisa que ele já sabe o que é, que aquilo lá você tem que mandar a gravação, não falar o título. Continuando, os que fizeram gravação tradicional, o Joandre César, a Luciane Murai, a Lud Gonzaga, a Ludmila Fan, o Maciel Rodrigues, o Márcio Santos, o Nelder Medeiros, o Novaes, o Rafael Borges, primeira vez que ele participa, o Ricardo Alves, primeira vez que ele participa, o Roberto Feliz, o Rogério Luiz Style, o Ronaldo Duarte, a Vanessa Vernizzi, o Vinícius Silveira, que acho que é a primeira vez que ele participa, o Vitor Magno e o Wagner Lima. Então esses todos fizeram uma interpretação tradicional. Aí, então, aquela separação de criativo mais e criativo mais, que o criativo mais é o que foi para o final, que são os 24 que eu falei. Então vamos lá, que fizeram uma interpretação criativa. O que eu considerei uma interpretação criativa? Quando botou algum detalhe bem pequeno, alguma coisinha, então, ou seja, não fez tradicional. Fez uma tentativa, não ficou tão legal, mas foi no caminho, foi no caminho sugerido. Então foram Andréa Nobre, o Ângelo José Pádua, a Claudete Feijó, primeira vez que ela participa, o Diego Melo, a Fernanda Albuquerque, a Márcia Domingos, primeira vez que ela participa, o Marcos Padilha, a Milena Gadelha, a Nanda Rios, a Priscila Santos, o Rivaldo Menezes, o Rodrigo Fonseca, a Ruth Raquel, a Silvia Soares, a Tatiane Santos e a Viviane Barrichello. Agora, e a Zi Rodrigues também. Agora vamos fazer aquele que eu chamo de C+, o criativo mais, que são aqueles que fizeram mais detalhes, colocaram mais detalhes. Por que não são C++? Porque estavam boas, assim, estavam boas. Os outros que fiz C++, ou seja, criativo mais, é que estavam muito boas. Então vamos lá. Foram Beto Bellini, Carlos Souza, Daniel Moura, Eduardo Zanotti, a Elaine Micheli, Fábio Macedo, Felipe Oliver, Felipe Fortini, Gideão Ferreira, Ione Lopes, Irema Santos, Jaime Rielme, J. Júnior, Lucila Reichert, Ludmila Botas, Luiz Guerrar, Márcio Sabino, Maria Edileide, Maria Rita Amarante, Nadine Bartman, Paula Mendes, Paulo Fante, Pedro Parreira, Samuel Sancastro, Thaís Dutra, Tony Rezec, Walter Mendes e Wellington Dutra. Então esses
fizeram, não que não tenham feito detalhes criativos, não, fizeram detalhes criativos. Mas teve um grupo, que é os 24 que eu disse que eu considerei os mais, que foram melhores na performance. Então, esses que eu falei, dessa última leva, foram bons, e agora nós vamos falar dos muito bons. Então nós tivemos muito bons, que separei para o final: Ailton da Silva, André Luiz Costa, Ariadna Lira, Ariel Rocha, Dani Rocha, o Dani Éder de Aguiar, Eduardo Nogueira, Emanuel Almeida, o Guto Tredesini, a Isabela Peste, a Juraci Carvalho Viana, o Mamá de Souza, a Mila Polita, a Nani de Souza, o Orivan Cássio Matiuzzo, a Paula Cavalcante, a Pauline Cerejo, a Renata Felão de Castro, o Robert William, a Rosana Trentin, a Selminha Sarte, a Suzy Martinez, a Tânia Viana e o Vandir Pereira da Silva. Esses 24 que eu considerei muito bons. Aí, como sempre, eu ouço tudo de novo. Não tudo, né? Esses 24. E fiz uma nova seleção, vamos dizer assim. Nessa nova seleção, entraram a Dani Rocha, a Nani de Souza, o Orivan Cássio Matiuzzo, a Paula Cavalcante, o Robert William e a Tânia Viana. Então, eu só queria fazer um comentário, por exemplo, do Robert William, que sempre fez uma locução sempre projetada, sempre falei. Dessa vez, seguiu o que eu falei. Fez, inclusive, algumas observações, algumas coisas que ele fez ficaram muito legais, muito legais. Gostei bastante, foi a melhor participação do Robert no desafio Voz à Obra. Até uma coisa que eu tinha notado, que ninguém falou paê, né? Que é uma coisa que todo mundo fala, paê. Eu esperava, né, que alguém falasse paê, um abraço do Bradesco, né? Porque é uma coisa super tradicional você falar paê ou paps, né? O Robert William, em algum momento, ele falou opa, né? Eu falei, opa, essas coisas chamam a atenção. Apesar de eu ter dirigido, ter pedido, eu estava esperando ser surpreendido, né? Esse que é o mote, eu esperava ser surpreendido. Então, desses 24, todos, alguma coisa me surpreenderam, alguma coisa, por isso que eu separei em relação aos outros, que também estavam bons, né? Então, nessa outra leva, eu não sei se eu falei, vou falar de novo. Dani Rocha, Nani de Souza, Orivan Cássio Matiuzzo, a Paula Cavalcante, o Robert William e a Tânia Viana. Então, desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Materiais bem legais, foi difícil escolher um destaque. Então, eu escolhi 2 destaques, e que foram a Nani de Souza e o Orivan Cássio Matiuzzo. Por que eu escolhi os 2? A Nani de Souza, eu acho que foi talvez o conjunto da interpretação que eu achei que foi o melhor. Mas a gravação do Orivan Cássio, eu não gostei de uma coisa no início. Ele falou a palavra cheiro, e para mim falar, já estava suficiente. Mas ele fez uma coisa sensacional no final, que eu não poderia deixar de destacar. Que ele falou assim, tem pai, que é uma mãe, eu não estou chorando. Porra, sacada sensacional. É isso que a gente espera, eu falo como produtor, né? Como diretor. A gente espera da participação de vocês.
um detalhe, uma contribuição sensacional. É isso que faz com que muitas vezes as pessoas se destaquem. Eu vou contar uma historinha para vocês. Acho que eu nem sei se eu contei, mas enfim, vou contar, se eu contei, eu vou contar de novo. Eu fazia muitos spots, principalmente no século passado, que os criativos criavam muitos spots com diálogos. E diálogo é uma coisa que sempre foi um problema para locutores, porque muitas vezes o pessoal não usava gente falando, gente natural, né? Gente falando com voz conversada, voz coloquial, né? Então usava locutores para fazer um diálogo, ficava super duro, porque o locutor tinha essa mania de falar com a voz impostada, então falando: ó, meu amigo, você vai na quitanda? Sim, eu vou na quitanda e vou comprar batatas. Então era uma coisa ridícula, né? E aí a gente começou a mudar isso, né? Eu falo a gente porque não fui só eu que mudei isso, foi a minha geração de produtores que começamos a chamar gente para falar, dirigir gente. Foi aí que a gente aprendeu muito a dirigir as pessoas, né? Porque você não queria que o cara falasse: vamos comprar batatas? Eu falava: vou comprar batata. Então, por quê? Porque é assim que se fala. Você não vai na quitanda comprar batatas, você vai comprar batata, né? Então, sempre a gente, quando montava uma produção de diálogo, principalmente, procurava algumas pessoas que ajudavam, porque se você pensa em muita coisa, mas às vezes tem alguém que vai lá e te dá uma sacadinha, né? Então eu chamava muito um ator, que é um cara super bem-humorado, ele é um ator humorista, que é o Milton Levi. E era um cara que, às vezes, tinha um texto que faltava alguma coisa, faltava algum molho. Eu falava: bom, vamos botar o Levi nesse personagem? Então, nós fizemos, uma vez, o lançamento da TV Philips, 27 polegadas, PIP, que era Picture in Picture, né? Então, o spot era um diálogo entre um casal no quarto, à noite, na cama, assistindo TV. Então eles ficavam comentando: olha, tinham comprado uma TV nova. Olha, parece cinema. Olha, tem uma tela dentro da outra, que o PIP era Picture in Picture, são telas dentro de uma tela. E o casal falando das qualidades da TV. Chamamos o Arrigo Barnabé na época, que era um cara de ponta, para fazer uma trilha. E tinha um personagem que entrava, que era o personagem de humor, que era um lanterninha. Por quê? Porque falava que tinha imagem de cinema. Então eu chamei o Milton Levi, porque o Milton Levi era um cara engraçado, alguma coisa ele falaria. E realmente mandamos ele foi gravando. E uma coisa que eu sempre gostei é, no final, fazer uma piadinha ou fazer uma brincadeirinha, porque é o que fica, né? É o que marca, principalmente num spot. Então, eu fazia, quando não tinha isso no texto original, eu fazia e sugeria para a agência e sempre emplacava, não tinha erro. Já sabia que isso aí era gol certo, Aí chamei o Milton Levi. Então, o casal vai falando, a voz do homem era o Alaor Coutinho e a voz da mulher era a Sandra Mara, que é uma diretora de dublagem atualmente, Sandra Mara Azevedo. Todo mundo conhece no mercado de dublagem a Sandra Mara, e ela era super novinha, e o Alaor não era novo, mas tinha a voz jovem e tal. E aí chamei o Levi, e o Levi entrava no meio e falava: olha aqui, ele entrava no meio do quarto do casal, falava umas bobagens assim, falava: olha aqui, ó. E no final ele fez uma brincadeirinha, né? Olha lá na frente, tem 2 lugares, um para mim e para sua esposa. Quer dizer, ele fez uma piadinha. Então é um cara que ajudou. E foi justamente, estou querendo dar esse exemplo, justamente para explicar a sacada do Orivan, né? Que falou: tem pai, que é mamãe, eu não estou chorando, né? Quer dizer, o que ele fez? Ele botou uma cereja em cima do bolo.
Isso é muito legal, isso é muito importante no trabalho da gente. A gente ficar ligado e a gente colaborar, entrar, fazer parte. Entendeu? Você faz parte do trabalho, você não está só ganhando o seu cachê para fazer aquilo. Isso é muito legal e foi por essa razão que eu escolhi a dele e eu vou colocar as duas gravações porque isso foi matador e o conjunto da Nani eu acho que foi o mais bacana de todos os outros. Então foi essa a razão da escolha dos dois. Bom, mas acho que agora eu já terminei aqui as coisas que eu tinha para falar aqui. Então, só recapitulando, os destaques desse desafio, a gente publica agora no sábado, as duas gravações. Amanhã temos texto novo, né, o texto do desafio 118, que eu vou mandar, como sempre, o e-mail com o desafio, com o texto do desafio. Quem não tiver recebido, por favor, procure no spam, ou se tiver Gmail, procure também na aba promoções. Quem não tiver recebido ou olhou no spam, não está, quiser participar, tem que se inscrever no vozaobra.com/desafio. Para quem está chegando agora, que não está acostumado se ouviu falar bem do desafio, porque o desafio é uma coisa bacana, eu sei que é, e por isso que eu mantenho. Aliás, nós vamos ter boas novidades agora em breve, agosto, que eu faço 2 anos de Voz à Obra online, do curso online. Vou fazer algumas modificações, agora dessa vez não no curso, vou fazer no desafio. Tem umas novidades boas. Então, apesar desse spoiler, mas não vou falar o que é, né? Não adianta muito. Mas enfim, então amanhã, no fim da tarde, no comecinho da noite, a gente faz uma live trazendo o texto novo, dando uma direção no texto novo e aí vocês podem participar também e vai ser, como sempre, na outra quarta-feira, faço a avaliação. Então, agradeço mais uma vez aqui a participação dos 102, das 102 vozes e aguardo amanhã vocês por aí para participar mais uma vez do Desafio Voz à Obra e Voz à Obra.